É um prazer imenso entrar em sintonia com todos os telespectadores aqui na cidade de Taubaté, no Vale do Paraíba, e aqui nos estúdios da TV Cidade de Taubaté, estúdio que leva o nome de Augusto César Cortes Pereira, chamado também conhecido em Taubaté como Guará. O Guará, meu irmão muito querido, que trabalhou conosco aqui na TV Cidade e também na difusora de Taubaté, um ser iluminado. Caros irmãos, nada na vida é por acaso. E isso eu falo em todos os momentos, nas terapias, com todos os meus pacientes, no dia a dia, tudo tem uma razão de ser. E hoje é um dia muito especial, aliás, todos os dias são especiais em nossas vidas. No nosso folhetim Momento de Decisão, que eu comecei no ano 2000 em São Paulo, ali junto à Rede Boa Nova de rádio e TV, e depois Rádio Mundial de São Paulo. E aí esse folhetim foi desenvolvendo, passou a ter a cor magento. E aí nós continuamos, só que hoje nós temos um novo momento de decisão aqui pela TV Cidade de Taubaté. E eu sempre, no primeiro momento que nós escrevíamos, em 2000, nós falávamos do meio ambiente, mãe natureza, a defesa da mata, da floresta, nós defendíamos a questão da saúde, o social contra a violência contra todos, a questão de quebra de preconceitos de toda ordem. E falávamos sempre de saúde e também relacionamento familiar, de casais, a importância do amor incondicional. E também falávamos da questão do câncer, porque o câncer está dentro da área da saúde, mas acomete todas as pessoas. E quando nós agora, recente, Outubro Rosa, falamos da questão dos tratamentos, da importância de você sempre estar atento, eu também enfrento essa questão e graças a Deus, eu só tenho que agradecer a Deus, nosso Pai, pela proteção e por estar curada, graças a Deus. E hoje eu resolvi trazer uma amiga que levou uma cartinha para Nossa Senhora Aparecida, uma pessoa iluminada que eu conheci através de uma outra amiga, Márcia, que é uma professora de dança cigana, e através de Márcia eu conheci a pessoa iluminada que hoje está aqui conosco, também colega de profissão, psicóloga clínica, neuropsicóloga, e a quem eu tenho o prazer de apresentar a todos, que é a nossa amiga Patrícia Regina Areco Coelho de Oliveira, que é uma grande psicóloga, atua aqui na cidade de Taubaté e também atende pessoas do Vale do Paraíba. É um prazer estar contigo. Obrigada, querida, pelo carinho. Eu fiquei encantada de conhecer Patrícia pelo seguinte: além da profissão que nós temos em comum, o fato dela ter combinado com um grupo de pessoas de ir para a cidade de Aparecida, levando uma cartinha, levando envelopes. Essas cartas para Nossa Senhora Aparecida eu achei maravilhoso, porque eu tenho um costume de escrever para Deus, costume de escrever para Nossa Senhora, e quando falou, olha, ela vai levar cartas para Nossa Senhora Aparecida, eu fiz questão de fazer vários envelopinhos, cartas,
e enviei para a Patrícia. Até então eu não a conhecia pessoalmente, mas ela fez o favor de ir a pé numa homenagem à Nossa Senhora e agradecendo pelo seu tratamento. Eu gostaria que você contasse, se apresentasse ao nosso público e falasse desse evento da Nossa Senhora. Esse evento da Nossa Senhora, ele é um projeto de um mastologista chamado Dr. Daniel Butros. Dr. Daniel Butros. E ele é conhecido. Ele está já no WhatsApp, está com várias pessoas que estão fazendo toda essa caminhada com ele. Ele tem o Instagram dele, né? Acho que ele tem TikTok também. Sim. E ele virou peregrino. E quando ele começou a peregrinar, assim ele conta, né? Ele começou a levar cartas de pacientes dele para Nossa Senhora. E aí, não sei há quantos anos ele faz essa peregrinação, mas o ano passado ele iniciou um projeto chamado Caminhos de Cura, que também tem um Instagram, né? E nesse projeto ele passou a levar pacientes, né, curadas ou em tratamento, junto com médicos, com um educador físico, com um nutricionista, e cartas, né? E cartas dessas pacientes. Maravilhoso, porque você, caros irmãos, a nossa querida amiga aqui presente, ela contraiu a questão de 2 anos. Não, 2 de agosto do ano passado. 2 de agosto do ano passado, ela contraiu câncer e hoje faz tratamento ali no AC Camargo, em São Paulo, com profissionais maravilhosos, eu também conheço. Então você imediatamente, além de fazer o tratamento, você já começou a buscar essa cura em você mesmo. Sim, né? Até porque como a gente é psicóloga, né? A gente sabe que o câncer é multifatorial, né? Ele tem várias questões. E aí eu fui participar do projeto do Caminhos de Cura. Sim. Por conta de uma amiga que o ano passado, em outubro do ano passado, ela me mandou o Instagram dele falando que ele levava cartinhas. Ela me mandou para eu escrever uma cartinha. Patrícia, um momentinho. Você não se perguntou, será que eu aguento ir de Taubaté a Aparecida a pé? Uhum. Sabe? Porque muitas pessoas já me perguntaram isso. Eu falei, não, eu não vou arriscar. Eu sei que eu conseguiria, pela força de Nossa Senhora Aparecida, mas não vou arriscar. E vocês foram. Sim. Aí o ano passado eu fui pela primeira vez, não no Caminhos de Cura, mas eu fui porque quando eu recebi o meu diagnóstico, quando veio depois o laudo histoquímico do material da mama e tudo, a princípio era um câncer inicial, mas ele não era um câncer assim, ele é inicial, mas ele não é um câncer tão bonzinho. Então existiu a possibilidade de eu fazer quimioterapia, né, que a princípio a médica tinha falado que não seria preciso. Para saber se de fato seria necessário a quimioterapia, existe um exame chamado Oncotype, que ele é bem caro, né? E eu optei por fazer esse exame. Esse exame é nos Estados Unidos? É nos Estados Unidos. E olha a coincidência, a nossa amiga tinha uma viagem marcada para Los Angeles. Isso. E você foi e fez esse exame nos Estados Unidos. Eu fiz aqui, tá, né? Quando eu voltei. Coincidentemente, ele era, né, dos Estados Unidos, mas eu fiz aqui no Brasil. Tá. Foi enviado o material para lá. E aí, no dia que eu ainda esperando ali, o resultado sairia no dia 14 de agosto. E eu vou dizer que eu tenho muito medo de fazer quimioterapia, né? Minha mãe teve câncer de esôfago, o processo, né, da quimio dela foi muito desafiador. É desgastante. Muito, muito, muito triste. Eu sei porque eu fiz a quimio e fiz a radioterapia. Eu me sinto, assim, privilegiada por não ter precisado
fazer a químio. E o interessante é que, assim, o resultado sairia só no dia 14. Eu estava me afastando do trabalho, né? Estava fechando ali, eu era credenciada ao Detran, à Polícia Federal, fazia avaliação neuropsicológica, tinha um consultório, assim, com uma equipe profissional, tinha muitas coisas, né? Eu estava me afastando do trabalho para poder fazer o meu tratamento, mas estava deixando tudo organizadinho, porque a minha intenção era voltar, né? Sim. E aí, enquanto eu arrumava, eu escuto minhas orações, eu não saio de casa sem escutar o Evangelho do dia, né? Eu faço ali algumas orações que eu gosto de fazer sempre. E aí eu pensei, nossa, se eu não precisar fazer a químio, eu vou até Aparecida. Maravilhoso. Em agradecimento, mas eu não tinha preparo físico, não. Mas eu falei, eu vou. Tanto é que na hora que foi, assim, como é que Deus, né? Deus, ele cuida dos detalhes, né? Deus é maravilhoso na vida da gente. Ele cuida dos detalhes, assim. Quando eu acabei isso, que eu voltei, eu recebi a mensagem dessa minha amiga. Logo depois desse meu pensamento, eu recebi a mensagem dessa minha amiga apresentando o Dr. Daniel para mim, que eu não conhecia, porque ele não é do AC Camargo, ele é de Rio Claro, eu acho, né? Aí eu vi o negócio da cartinha, né? E aí eu falei pra moça que então era minha secretária, falei, se eu não precisar, acabei de pensar que se eu não precisar fazer, eu vou até Aparecida, vem esse negócio. Eu tinha uma amiga quando eu era adolescente, porque eu sempre fui envolvida com questões da religião, né? Então, passei um tempo afastada, depois retomei, enfim. Mas quando eu era adolescente, eu tinha uma amiga que falava que eram teocidências, né? Porque são as coincidências de Deus. Mas né? Nada é por acaso. Não. E o fato de você ter contraído o câncer, eu sempre digo, Patrícia, para as outras pessoas, pode até ser uma provação de Deus, pode ser, porque eu tenho na minha família também, né, várias pessoas, né, tia-avó, mãe, 4 irmãs, tenho sobrinhos, todos fazem tratamento e, sabe, a gente tem que encarar assim, de frente. Nesse livro, que eu, aliás, te dei de presente... Já comecei a ler. Nesse livro eu falo enfrentamento da doença, enfrentamento do câncer, enfrentamento da depressão. Nós não podemos deixar, sabe, a coisa fluir. Não, você enfrenta com fé, com essa fé interior que está aqui dentro, que Deus nos dá, esse amor incondicional, esse amor de Deus. Enfrentar. Nós estamos aqui e nada disso aqui tudo é passageiro, nada é por acaso, tem uma razão de ser. Concordo com você. E aí você foi fazer a viagem. Aí eu fiz a caminhada o ano passado e esse ano eu sou muito determinada, né? Então as coisas que eu quero, eu dou o jeito de fazer acontecer, né? Então esse ano eu falei, eu vou. E esse projeto do Dr. Daniel, ele leva os pacientes dele e dos médicos que o acompanham. Então eu não sou paciente dele, né? E a minha médica não faz parte do projeto. Mas eu falei, eu sou muito audaciosa, eu falei, eu vou, né? Ótimo. Eu vou junto. Só que aí eu acompanhei só de Guará. Eu não fui com caminhos de cura, eu acompanhei só de Guará. E eu comecei a captar cartinhas aqui em Taubaté. Levei comigo 63, eu acho, cartinhas. E coloquei aos pés de Nossa Senhora. Ótimo. Só eu enviei umas 10 cartinhas. Precisa cartinha? Nós vamos mandar sim cartinha para Nossa Senhora. Então, fui arrumar de minha irmã, sobrinho, e mandei de várias pessoas. E eu me senti assim, muito orgulhosa, né? Assim, fiquei muito feliz de poder levar essas cartas, fiquei muito emocionada, né, de estar ali. Foi um dia bem desafiador, né? Era um dia de muito sol, e eu
chegando num grupo que eu não conhecia as pessoas, praticamente conhecia o Juliano, que é o educador físico, que tem um projeto maravilhoso, né, chamado Flor Azul, que trata de mulheres, que faz a parte do tratamento físico, porque atividade física para pacientes de câncer é remédio. É muito importante, né? Não só praticar a parte física, mas tudo, alimentação, essa questão da parte emocional tem que estar bem, né? Tem que estar com equilíbrio, trazer daqui de dentro do seu eu emocional, da nossa essência, essa questão do amor incondicional, o amor fraternal, a família, todos, e saber lidar com o perdão. Sim. Né? Nós que fazemos parte desse grupo que sofre com a questão do câncer, saber lidar com o perdão, perdoar a tudo, saber trabalhar com humildade, com simplicidade, caridade e saber jogar para fora tudo que é questão, mágoa, ressentimento, ódio, tudo que é ruim, né? Trazer as nhacas, eu falo isso, as nhacas da vida, jogar para fora, não trazer aqui dentro, porque isso é o que mata. Sim, verdade. Quando eu recebi meu diagnóstico, assim, eu tenho nódulo nas mamas agora, né? Desde os meus 18 anos. Então, que incrível! Eu descobri o meu primeiro nódulo no autoexame, que é algo assim extremamente importante de ser feito, né? E eu acompanho, então, esses nódulos, que eu sempre falava que eram os meus amigos do peito, meus irmãos camaradas e tal, que os médicos tiram e eles voltam, né? E sempre acompanhei. Então, na minha cabeça, assim, ao longo da vida, eu digo que a minha história com câncer, ela começou nos meus 18 anos. Sim. Né? Que era sempre uma tensão quando eu ia pro exame. O que será que vai dar agora? Tinha épocas que eu fazia acompanhamento de 6 em 6 meses. Tinha época que eu fazia acompanhamentos uma vez por ano, a depender das características, né? Se cresceu, se não cresceu. Mas você foi enfrentando. Sim. Isso é importante. Sim, Paty. sempre. E nunca deixei de cuidar. Sempre, né? Enfrentando, não deixando a coisa acontecer, sabe? Então, esse enfrentamento que eu falo aqui nesse livro é muito importante. E você ter essa fé, a fé em você, no seu eu interior e a fé em Deus. Porque Deus, caros irmãos, não abandona ninguém. Não. Deus está do nosso lado, os arcanjos, toda a fraternidade branca, nós temos muita ajuda espiritual. Então, saber lidar com essa questão, sabe, não esmorecer, não entrar em depressão, porque a depressão também mata. Então, por isso que quando eu escrevo esse livro, eu trabalhei com muitos depressivos e trabalho até hoje no consultório. E eu sempre digo, tem que enfrentar os medos, enfrentar a tristeza, enfrentar as nhacas, os traumas, não deixar isso fluir na sua vida. Sim. A nossa amiga aqui, caros irmãos, que tem um sotaque carioca, até uma fala muito bonita, eu acho bonito o sotaque carioca, ela é paulista. Eu sou paulista. Nasceu em São Paulo, mas morou em vários estados do Brasil. Né? E hoje aqui conosco falando da questão do seu de como lidar com a questão do câncer. E esse enfrentamento, Patrícia, eu acho que é tão importante. Total. E que nós todos devemos ter. Sim, sabe uma coisa que me chamou a atenção? O ano passado foi meu primeiro Outubro Rosa. E aí ia ter um evento lá no meu condomínio e eu pedi para falar um pouquinho. Eu conheci uma moça que escreveu um livro que ela fala sempre, a Juliana, acho que é a Juliana Santos. Ela fala muito, né, da trajetória dela no Instagram. E eu comprei o livro dela. E eu guardei o livro para eu ler quando eu fosse fazer a minha radioterapia.
Ali, naquela época, eu não sabia que eu ia fazer 10 sessões de radioterapia. E eu cheguei pro primeiro dia da radioterapia com um livrinho na mão. Eu falei, enquanto eu vou esperar, eu vou ler o livro. Na hora que eu abri, porque eu ganhei, mas não abri, né? Eu comprei, mas não abri. Na hora que eu abri o livro, eram exatamente 10 histórias de superação, né? E aí eu falei, gente, olha só, né? Eu sempre fico ligada nas manifestações de Deus, né? Assim, na vida da gente. Falei, olha só que interessante, eu podia ter lido antes, eu escolhi ler aquelas histórias de superação durante a rádio. Poderia ter sido 5 histórias, poderiam ser 20, mas eram 10, exatamente o número de rádio que eu tinha. Também fui apresentada, depois do meu diagnóstico, para São Peregrino, que é o santo protetor contra o mal do câncer. Eu nunca nem tinha ouvido falar, apesar da minha mãe ter tido câncer, eu não tinha ouvido falar de São Peregrino. Que é poderoso. Super, sim, super poderoso. E além de São Peregrino, tem muitas pessoas que falam nessa questão do anjo de guarda, essa questão da Nossa Senhora. Então eu vejo assim, é um todo, sim, né? E eu sempre digo a todos os irmãos, em novo momento de decisão, nós falamos de todas as religiões, nós falamos de todos os tratamentos, trago médicos aqui, oncologista, toda a especialidade, e mostrando tudo tem tratamento, e depende só de nós, sim, do nosso eu interior, sabe? Você lidar com a sua essência. E é isso que nós levamos dessa vida, caros irmãos. Nós não vamos levar livros, nós não vamos levar o carro, a casa, nada, niente. Nós levamos a nossa essência, o amor incondicional. Nós, dentro da psicologia, não só psicologia, mas também todas as ciências mostram a importância de você cultivar o amor incondicional. Sim. Esse amor pregado por Martin Luther King, Gandhi, Mahatma Gandhi, Mandela, todos os grandes escritores, e que nós temos sim que cultivar, sabe? Quebrar os preconceitos, amar a todos sem distinção. E o câncer para nós é uma lição de vida, sim, é um aprendizado. Sim. Eu acho que para mim, assim, o câncer ele veio. Eu estava num momento de cuidar de muitas pessoas ao redor, né? De cuidar de muitas pessoas no entorno e de me deixar de lado. Esquecendo de ti. E de me deixar de lado. Muitas mães fazem isso. Cuida dos filhos, cuida do maridão, cuida da casa, cuida de tudo, mas esquece de si. Esquece de lidar com seu eu interior, sabe? Do seu amor, o amor fraternal, das suas emoções, esquece de si. Então, esse apagar é que faz com que venha a doença. Sim. Porque aí acomete doença, acomete depressão, vem o câncer, vem problema respiratório, uma série de problemas. Então, nós temos que enfrentar, caros irmãos, saber lidar com as nossas emoções. Sim. E aí, nesse livro que eu estava lendo, me chamou a atenção que a parte emocional sempre foi a última a ser iniciada nos tratamentos. E quando eu fiz o meu exame, o ultrassom, a mamografia, eu já sabia que eu tinha um nódulo, mas eu achava, como eu tenho vários, eu achava que aquele nódulo era um nódulo que eu já tinha, que tinha crescido e que ia só passar o acompanhamento para 6 meses, porque eu estava no acompanhamento de 1 ano. E quando o médico falou que aquele nódulo não existia 1 ano atrás, e pelo tamanho dele, eu falei pro meu marido, deu ruim. Aí meu marido, você é exagerada, e não sei o que. Eu falei, gente, eu tenho nódulo há 35 anos, e nenhum cresceu tanto quanto esse em 1 ano, né? E a gente sabe que câncer é célula de crescimento rápido.
eu fiz o exame no sábado, na segunda-feira eu mandei uma mensagem para minha psiquiatra, porque eu tenho transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, então eu tratava o transtorno, né, com a medicação, e eu mandei mensagem para ela, e a minha mensagem foi assim: Renata, eu fiz meus exames de controle e eu já sei que vai dar ruim, e eu quero passar por isso da melhor maneira possível, então eu queria entrar com uma medicação. Enfrentando. Isso, porque assim, eu não queria zerar as minhas emoções, mas eu também não queria ficar desesperada, né? E aí eu sempre penso assim, olha, se eu tirar o óculos, eu não enxergo direito. Eu preciso do óculos para eu enxergar melhor. Então, se a minha emoção ela tá desregulada e existe um remédio que tem a função do óculos, que é me fazer lidar melhor com para isso, equilibrar. Por que não? Equilibrar. Até para eu poder estar mais tranquila. Sim. Né? E foi assim, a minha primeira ação do tratamento foi cuidar do que poderia virar um quadro depressivo e que não virou, graças a Deus. Cuidar de si. Retomei, né? Eu estava fazendo reabilitação para o TDAH, aí eu mudei o enfoque para a psicoterapia novamente, né? Para olhar essa questão do câncer. A gente fala que tem os pilares, né, do tratamento. A questão emocional, que aí pode ser com o remédio com a psiquiatra ou não, da opção do cliente, o acompanhamento psicológico, a parte física, atividade física, alimentação, né? E a parte espiritual. Sempre, né? Que é sempre tem que estar, que é o que nos tem, fortalece, né? É que tem que estar em dia. Sim. Nesse livro, Paty, eu realmente é um livro que eu falo de depressão profunda, porque esse grande, ele foi um grande pintor, um grande artista, artista plástico, meu tio, por sinal, e ele contraiu depressão por causa de perdas na vida, né? Perda do pai, da mãe, as irmãs, as tias, ele entra em depressão. Então ele, através da espiritualidade, também da questão da pintura, como a pintura atua na vida da pessoa, além de exercício físico, sabe, você ter ou se dedicar a um piano, um teclado, um violão, a música, ao canto, a voz, ou a pintura. Através da pintura ele foi se ajudando, venceu até suicídio. Então, caros irmãos, tudo isso aqui é passageiro, mas nós temos que ter em mente o nosso tratamento, o nosso eu interior, a nossa vida, saber lidar com o nosso amor, o amor incondicional e principalmente a nossa fé em Deus. Porque o Criador que está ao nosso lado o tempo todo, ele nos dá força, nós temos essa força, só que muitas vezes a pessoa desconhece. Ela não percebe que tem essa força tão grande. E nós temos que cultivar, saber lidar com todo, sabe, esse conjunto, além das terapias complementares, exercícios, alimentação, além da questão do tratamento com o médico, oncologista, mastologista, além da parte psiquiátrica, psicólogos, toda uma questão de terapia, mas principalmente você ter a mente voltada a Deus, porque Deus não abandona ninguém e é Ele que nos dá essa força. Sim. Foi um prazer imenso estar Obrigada contigo, pelo grande carinho. Amiga, e que nós vamos trabalhar juntas durante muito tempo. Nada é por acaso. Tudo tem uma razão de ser. Aquelas cartas que você levou e levou tão bem para Nossa Senhora Aparecida, ela realmente está abençoando todos nós.
Que Deus nos ilumine. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Pela sua sabedoria e conhecimento. Eu que agradeço. E que possamos estar juntas durante muito tempo pela vida, Patrícia. Agradeço a presença de colegas que estão aqui nos estúdios, também participando, assistindo o nosso programa de hoje. É um prazer estar com todos, com o nosso grande amigo Miguel, meu sobrinho, e também Cíntia. É um prazer imenso estar com todos. E o grande filósofo, que é o que lida com a técnica do nosso programa e que já está avisando que o programa tem que ser encerrado. Caros irmãos, tudo isso é passageiro, mas nós estamos aqui num aprendizado pela vida. Nós temos que estar aqui crescendo e crescendo, segurando nas mãos de Deus e de Maria. Né? Muito obrigada a todos, muita paz, muito amor no coração, que Deus nos ilumine sempre e até um próximo programa, se Deus quiser. Muita luz e muito amor no coração. Assim seja. Assim seja. Amém. Amém.